Alô, irmãos e irmãs queridas. Este é um dia muito especial para mim, quando posso voltar a entrar no recesso dos vossos lares com a palavra do Senhor. Neste meio de semana, em especial com o culto de oração. Eu quero conclamar os irmãos a estar reunidos com a família nesse instante para adorarem ao Senhor e orarem ao Senhor. Quero lembrar aos irmãos, como pedido de oração, aqueles que estão trabalhando conosco na preparação deste material para servir aos irmãos. Irmãos que estão aqui trabalhando na mídia, trabalhando nos computadores para proporcionar aos irmãos um culto digno de adoração ao nosso Deus e à altura de nossa igreja e das necessidades de nossa igreja. Os irmãos estejam orando por essa equipe boa. Também orando pelos irmãos que trabalham na administração, o irmão Aloysio e toda a equipe que com ele trabalha. Eles continuam agindo aqui na igreja para que o trabalho possa prosseguir e possamos ter tudo no seu devido lugar. Orem também pelas irmãs que estão trabalhando com as cestas básicas, que elas possam também estarem protegidas, desses perigos, do perigo do vírus, elas que estão em contato aí no mercado e com a mercadoria que tem chegado aqui para montar as cestas básicas. Peço aos irmãos que estejam orando também pela nossa convenção, a Convenção Batista Carioca, suas necessidades, os obreiros que trabalham para manter em atividade essa boa convenção, as igrejas. Orem em especial, Senhor, irmãos, pela Igreja Batista de Gardenia Azul, que perdeu na semana passada o seu obreiro. Ele levou um tombo e partiu para a glória, está na presença do Senhor, o pastor Antonino. Orem pela igreja nesse momento de trauma, de tristeza, e que aquela diretoria tenha a iluminação do Santo Espírito para a escolha do obreiro que continuará a obra que vinha sendo realizada pelo pastor Antonino. Por extensão, oremos também pela família do pastor, esposa, filhos, noras, para que o Senhor possa estar abençoando aqueles corações. Oremos pelos irmãos enfermos de nossa igreja. Não vou citar nomes, estou lembrando de alguns, mas não cito para não ser injusto com outros que eu possa não lembrar. Mas os irmãos sabem, aqueles que estão enfermos, e orem alguns em situação de risco, orem por esses queridos para que eles possam manter o equilíbrio emocional e o equilíbrio físico, a saúde, para poder voltar a se reunir conosco muito em breve. Oremos ao Senhor. Pai querido, te agradecemos pelo privilégio de te servir e pela oportunidade de, como igreja, nos reunirmos ao meio da semana para esse momento especial na presença do Senhor, quando colocamos diante do Senhor os nossos anseios, as nossas necessidades. Pedimos ao Pai, o Senhor tem conhecimento muito mais profundo do que aquilo que pronunciamos há pouco, mas pedimos que o Senhor possa estar atendendo a essas necessidades e abençoando, Senhor Deus, na solução de problemas que possam estar acontecendo. Conduza-nos no estudo desta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir o pastor Marcos Braga com uma música e logo a seguir estaremos oferecendo aos irmãos o estudo desta noite. Tuas promessas para mim, para mim.
Irmãos, nós encerramos na semana passada, na quarta-feira da semana passada, um estudo sequencial sobre o homem. Nós estamos preparando para, muito provavelmente, a partir da próxima quarta-feira, um estudo sobre mordomia. Eu tinha preparado uma série de sermões antes da pandemia sobre mordomia e não foi possível, né, trazer aos irmãos aquele trabalho que preparamos. Então, eu estou fazendo uma adaptação dos sermões em estudo para poder ministrar na quarta-feira este assunto que é também um assunto muito importante dentro do rol de nossas doutrinas. Mas hoje eu trago uma palavra solta, não um estudo propriamente sequencial, mas um sermão solto, um estudo solto, e o título: Examinai-vos. Nesses tempos de pandemia, todos nós vivemos atentos para não contrair o mortal vírus, ceifador de milhares de vidas no mundo. Vivemos buscando por lavagem química com álcool em gel ou água natural, visando a pureza de nossas mãos e objetos de uso comum por conta do Covid-19. Preocupamos-nos em manter isolados e afastados o quanto possível do nosso próximo, para evitar possíveis contágios desse vírus mortal. A Bíblia adverte há milênios e conclama as pessoas a se precaverem contra um outro vírus que também exige lavagem, pureza, isolamento, distanciamento. O conhecido e disseminado contagioso e mortal vírus do pecado. A Bíblia diz que todos fomos contaminados pelo vírus do pecado. Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que o vírus do pecado traz sequelas para o contaminado. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. A consequência do pecado, o resultado do pecado é a morte. A Bíblia diz que aquele que não combate esse vírus, não o expurga de sua alma, essa pessoa morre. Ezequiel 18, 4. Por isso, a Bíblia, a palavra de Deus aconselha, e esse é o texto foco da mensagem desta hora: sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, a tua alma, porque dele, do coração ou da alma, procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Muitos crentes que têm servido a Deus como pastores, líderes, obreiros, professores de EBD, não têm sido capazes de cuidar da sua própria alma, sucumbindo no traiçoeiro contágio desse terrível vírus que corrói a humanidade há milênios, o pecado. Nesses meus 70 anos de vida cristã, dos quais 49 na vida ministerial, tenho observado muitos irmãos, distintos chefes de família, irmãs honradas, filhos e filhas em quem se tinha grandes esperanças, caírem desfalecidos e sucumbirem vitimados pelo traiçoeiro vírus do pecado. E olha que me refiro a pessoas honradas, pessoas estimadas e admiradas na igreja. A batalha mais densa e intensa que como crentes temos que travar, segundo o argumento bíblico do apóstolo Paulo, não é contra carne e sangue, mas contra as potestades espirituais que querem nos contaminar. Efésios capítulo 6, versículo 12. Por isso, o conselho bíblico sobre tudo o que você deve guardar, cuidar. Cuide
cuide bem da sua alma. Provérbios 4, 23. Guardar a alma não é uma ação fácil. Uma ação pela qual não somos apreciados com louvor. Uma ação pela qual somos olhados com um olhar de crítica pelos demais homens. Todo aquele que deseja guardar a alma é criticado, é visto com chacota pelos amigos, pelos colegas de trabalho, até por familiares. Guardar a alma não é uma atividade pessoal que deva ser executada para o louvor próprio, mas visando o louvor e a glória de Deus. Guardar a alma não é uma tarefa que se deva empreender na busca de posição ou honraria eclesiástica, mas buscando posição de destaque elevada entre os membros da igreja, mas com o desejo sincero de se manter limpo perante o Senhor. É muito comum entre nós crentes, especialmente entre os crentes mais novos, medirmos a importância de nossos deveres espirituais pelo grau de posição que eles nos proporcionam diante dos demais crentes. Talvez essa atitude não seja pecaminosa, mas é uma atitude perigosa, pois a escada que Satanás nos oferece para a fama, para o sucesso, em geral, tem degraus podres que muitos não percebem de imediato e acabam caindo. Devemos avaliar as nossas prioridades espirituais. Podemos e devemos buscar com diligência realizações que nos permitam alcançar posições que nos destaquem, sem, contudo, descuidar do nosso coração, descuidar de resguardar a nossa alma contra o vírus do mal. Nossa vida exterior pode ser impressionante e marcante, contudo, sem se descuidar da vida íntima, particular, devocional, íntima e em permanente comunhão com o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Se censurarmos ou se censuramos com veemência e ortodoxia, nos posicionando contra o pecado, e essa é a missão do crente como igreja, se posicionar contra o pecado, censurar com veemência o pecado, mas se censuramos com veemência, não podemos nos descuidar da própria vida devocional, descuidar dos cuidados pessoais contra o vírus que ataca a alma. Muitos de nós, afoitos e afobados, na pressa de corrigirmos e combatermos o pecado no mundo, nos outros, por vezes relaxamos e nos descuidamos da própria alma. Vocês estão percebendo? Eu estou falando que é válido, mas devemos olhar com muita atenção para o próprio interior. A Bíblia corrige esse comportamento muito comum em nossas igrejas, instruindo os crentes a olharem para a própria alma antes de colocar o mundo ao redor em ordem. Mateus 7, 4. Esse texto é aquele texto de que Jesus disse para olharmos bem, vermos com clareza a trave que está, a peça de madeira que está diante dos nossos olhos, antes de falar do cisco que está no olho do nosso irmão. Esse é o texto de Mateus 7, 4. A Bíblia ordena nos certificarmos quanto à raiz antes de nos preocuparmos com as folhas, as folhas, as flores, os frutos da árvore. Pois se a raiz estiver saudável, haverá bom fruto. Ele nascerá no devido tempo. Ao passo que se a raiz não for saudável, o fruto poderá nascer prematuro, murcho e até morrer. Irmãos, não negligencie sua raiz espiritual, que ela seja firmada em solo fértil, em alma saudável.
A alma é o seu maior tesouro, o maior bem do crente. Enquanto peregrino neste mundo, devemos preservar esse bem, guardá-la, cuidar da saúde dela. Essa é a nossa mais necessária prioridade, a nossa maior prioridade. Apesar disso, essa não tem sido a preocupação de muitos em nossas igrejas nesse tempo do fim, quando o pecado contamina tudo ao nosso redor. Os nossos pais espirituais liam a Bíblia e a estudavam para se resguardarem, se protegerem espiritualmente dos ataques de Satanás. Os irmãos leiam o livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11, 12 e 17. Fala sobre a armadura de Deus. Mas os crentes nesse tempo do fim leem a Bíblia como um livro histórico, estudam a Bíblia para conhecimento intelectual e muitos consideram suas recomendações e orientações como débeis e tolos conselhos. É assim que a Bíblia está sendo vista agora. Os nossos pais espirituais vigiavam as suas almas, mas hoje nós, filhos espirituais, crentes modernos, pensamos apenas no corpo e seus atrativos e em nossa posição visual. Irmãos e irmãs queridas, nunca despreze a preocupação e o cuidado com a tua alma. Não abandone suas prioridades espirituais. Os crentes devem cuidar da alma como uma joia preciosa que pertence a Deus, já que a entregou ao Senhor. Deve mantê-la resguardada como uma coroa, uma joia preciosíssima, um tesouro, e colocar em alerta todas as faculdades de defesa que possuir a fim de protegê-la. Talvez não lembremos como deveríamos lembrar que temos um ardiloso adversário, um adversário que não cessa em momento algum de tentar levar-nos à queda. Ele conhece bem nossa fragilidade, nosso apego à comunidade, e é por esse flanco que ele, na maioria das vezes, ataca, colocando a nosso gosto uma isca, uma Dalila, como a que levou Sansão a um sono fatal que minou suas forças, despreparando contra o ataque do inimigo. Esse texto está lá em Juízes, capítulo 16, 19. Ou levando-nos a uma visão de alpendre, como Davi, que teve a contemplação em uma tarde abafada de uma Betseba, com consequências trágicas. Uma das razões que devemos vigiar nossa alma é que um único deslize pode nos estragar de uma só vez todo o bem que tivemos realizando ao longo de uma existência. Um pastor, um excelente pregador, uma boa maestrina de coral, uma competente educadora religiosa, um obreiro, obreira dedicado e exemplar. Se escorregar e cair, prejudicará a sua reputação a reputação de uma vida. Pode ser por uma causa única, um único tropeço, uma única queda, uma única vez. Essa é a natureza, meus irmãos, minhas irmãs, a natureza precária da vida que desfrutamos como pessoas espirituais. A Bíblia diz que nosso inimigo está ao redor, bramando como leão, buscando uma chance, uma oportunidade para nos tragar. Por isso precisamos estar alerta. Vi isto acontecer com um professor do seminário, a quem respeitava e admirava como teólogo e líder denominacional. Um dia, quando em um dos postos mais elevados da denominação, aquele pastor de uma grande e admirada igreja
aquele obreiro tropeçou e caiu, causando dor e sofrimento para a família, tristeza para a igreja e denominação na qual era líder, e decepção aos seus discípulos e ex-discípulos. Depois ele se arrependeu e Deus o perdoou, mas sua posição de líder, pastor, esposo, pai imaculado jamais recuperou. Amados, vigiar nossa alma contra o vírus do pecado significa manter vigilância firme, intensa, permanente. Significa colocar a vontade de Deus acima dos nossos desejos, vontades pessoais. Significa preferir o caminho do dever em vez do caminho do prazer. Significa odiar todas as influências malévolas, todas as sugestões que possam enfraquecer nossa dedicação a Deus ou enfraquecer nossa resolução cristã de colocar a glória de Deus acima de nossas vontades pessoais. Irmãos, irmãs, não negligencie sua alma. Quando um crente negligencia sua alma, todos os aspectos da sua vida espiritual entram em colapso e começam a cair em declínio visivelmente. Antes, esse crente acreditava, lia e amava a Bíblia. Tinha a Bíblia como a palavra de Deus. Agora, ele a abandona como um livro qualquer junto aos demais livros na estante. Antes, ele levantava-se cedo para orar e se preparar espiritualmente para o dia. Agora, ele passa dias e dias sem se dirigir a Deus em oração, sem se lembrar de Deus como seu Pai Celestial. Antes, ele frequentava a igreja, estudava a Bíblia com interesse, era dizimista, bom corista. Ansiava por ser útil na causa e na casa de Deus. Hoje, vai aos cultos se arrastando, por mera obrigação eclesiástica. Não contribui, não se interessa pelo que acontece na igreja ou com a igreja. Queridos, à medida que o crente negligencia sua alma, o pecado que tão de perto o rodeia vai atacá-lo. Velhos pecados, costumes pecaminosos já abandonados voltarão a afrontá-lo com perigo. Concupiscências que o crente julgava mortas ressurgirão com mais vigor. Seu testemunho definha, seu fulgor esfria, sua adoração torna-se sem sentido, enfadonha, e ele começa a inventar desculpas mentirosas para justificar seu afastamento da convivência com os irmãos na igreja. O que causou isso? Ele negligenciou, descuidou-se, da sua alma. Já vou para a conclusão desse pequeno sermão. Amados, amadas, existem armadilhas, laços e ciladas, tanto para os crentes novos como para os crentes velhos, tanto para os crentes maduros quanto para os crentes imaduros. Não imaginem que porque você já se tornou um crente maduro, está livre de tropeços e não vai cair. Se relaxar a vigilância da alma, vai cair. A vigilância da alma equivale a uma queda espiritual. Não vigiar a alma, relaxar a vigilância da alma equivale a uma queda espiritual. Eis o que a palavra de Deus recomenda. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Apocalipse 3,19. Então eu me dirijo agora àquele irmão, àquela irmã que ao longo da ausência dos nossos cultos, do nosso convívio, começou a relaxar espiritualmente. Sê zeloso, arrependa-te. O texto ainda diz, eu conheço
o que estás fazendo e o teu empenho no serviço. São palavras do Senhor Jesus às igrejas da Ásia. Eis que eu venho sem tardar, sem demora. Guarda o que tens, para que não percas o teu galardão. Apocalipse 2, 11. As recomendações ao crente antigo, ao crente maduro, cabe perfeitamente para os nossos crentes novos. Que Deus nos abençoe, amados. Que Ele possa proporcionar a cada um de vocês um crescimento espiritual. Que essa mensagem tenha abençoado o seu coração. Oremos. Pai amado, nós te louvamos pelo privilégio de te servir. E te agradecemos, ó Pai, pela orientação do teu Espírito na transmissão desta mensagem que acabamos de proferir. O Senhor conhece os corações, o Senhor sonda os nossos corações, conhece os nossos pensamentos, sabes o que vamos pronunciar daqui a pouco, antes de formularmos em nossa mente a frase que vamos pronunciar. E é por isso, ó Pai, que nós te agradecemos, porque sabemos que essa mensagem teve da tua parte um propósito e que ela possa ter atingido em cheio os corações que dela necessitavam. E que, Senhor, as minhas deficiências na transmissão deste recado possam ser supridas pela inteligência e a capacidade daqueles que ouviram e possam guardar em seus corações. Leve-nos, ó Pai, para um momento de encontro no próximo domingo muito alegre, muito feliz. E que nós possamos rever, ó Pai, algumas dessas almas que estão necessitadas da tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Uma boa semana, sem se esquecer de sábado, às 9 horas, e domingo, às 10h30. Que Deus nos abençoe. Amém.